A paz do Senhor para a igreja. Amém. Honras e glórias ao Senhor por essa oportunidade, poder estar mais uma vez nesta casa, de forma diferente, porque eu só venho aqui com bonança, né? Todo mundo me conhece com bonança, eu venho aqui trazer a palavra, cabelo foi ali e já volta. Mas um dia eu vou vir aqui contar o testemunho do que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar na palavra que o Senhor deu o texto em Filipenses. Nós de Terra Brasil, a gente não estranha nada assim que acontece com o microfone. Tudo normal, normal. Vamos estar lendo os versículos do capítulo 3, apenas o número 13 e o 14. Vamos fazer um lindo coral? Para dar logo uma sensação de entrada nos céus, cantando no coro celestial. Oh, esperança nossa. Aleluia. Vamos no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que eu estou aqui por intermédio da minha amiga Suzana, porque é só amiga que faz isso com amiga, tá? Pastora, só amiga que faz isso com amiga. Falei, meu Deus, lá na Tote todo mundo prega. A gente vem aqui, o pessoal faz uma oração, parece que está pregando. Eu falei, Jesus, quem sou eu para ir naquele lugar? Falei, mas eu vou, estou ficando corajosa. Estou ficando corajosa, porque depois que eu passei a ser ovelha do pastor Guatura, ou você faz ou você não faz. Não tem meio termo, não. Não tem meio termo. Eu lembro que a primeira vez que ele me chamou para pregar, irmã Creuza, ele disse assim, Margarete, você vai pregar hoje? Eu falei, mas pastor, como assim? Ele pega a sua Bíblia, vai para a sala da CIV, fecha a porta, ora. Se Deus não te der nada, tu vai ao púlpito, sauda os irmãos com a paz do Senhor, agradece a oportunidade e desce. Falei, então tá, combinado. Mas eu tenho certeza que ele estava lá no gabinete intercedendo e pedindo a Deus que me desse uma palavra, porque naquele dia o Senhor falou comigo e o Senhor falou com quem necessitava ouvir a voz de Deus. Louva ao Senhor, aleluia, pela vida dessa igreja, por cada irmão. São os rostinhos que a gente já conhece, né? A gente já trouxe até a noiva do menino da mídia, né? Que estava ali no ônibus. A igreja é assim, é tal. Vão lá, né, irmã? A gente chega junto, assim, a gente já se conhece há um tempão. Aí chegamos aqui. Chegamos em 4, né? Cada um achou a igreja que queria. Era a igreja Anatote. Graças a Deus. Então, vamos para a pregação, que eu amei o título, né, do tema. Deixe ir o passado de dores e prossiga para o alvo. Que coisa forte, né? E quem nunca teve um passado de dores? Ou quem não está no momento de dores? E se tratando do apóstolo Paulo, ele sabe muito bem do que ele estava falando. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que no capítulo de Atos, de número 9, Paulo ele tem um encontro com Jesus. E tem um encontro de uma forma muito brusca, né? A ponto de cair cego no chão. E ele já... Graças a Deus. E ele já entendia que a voz que falava com ele era a voz de alguém muito poderoso. Porque ele disse, quem és, Senhor?
Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Já sabia. Pela voz de autoridade, ele já sabia que alguém acima dele estava falando com ele. Aleluia! Ele não teve nem tempo de pensar, mas eu não persigo Jesus, eu persigo os crentes. Então persegue Jesus. Não tem jeito, porque entre eu e você está Jesus. Quem persegue a você, persegue a Jesus. Quem persegue a mim, persegue a Jesus. E Paulo era perseguidor de cristãos. Mas a partir daquele momento, no caminho de Damasco, ele teve encontro com Jesus. Louvado seja Deus, e foi todo um processo, aleluia, para o profeta chegar à casa que ele estava, porque o profeta se recusava a entregar o que o Senhor lhe mandou, porque ele dizia, esse é um dos perseguidores dos cristãos, mas o Senhor disse, vá, porque este é para mim um vaso de honra. Aleluia! E lhe mostrarei o quanto há de padecer, meu Deus, o quanto há de padecer pela minha causa. Paulo não foi enganado em nenhum momento. Ele foi na cegueira, ele já foi sabendo que o negócio ia ser guerra. Ele sabia que o negócio com ele era sério, aleluia. Paulo era conhecedor da palavra, era conhecedor da lei, mas praticava de maneira errada, achando que estava certo. Mas no dia que ele teve encontro com o Senhor, aí não tem para ninguém. Também dá logo uma cegueira para o sujeito. Ou aceita Jesus, ou aceita Jesus. Não tem meio termo. Pastora, tem gente que Deus faz assim. Não deixa meio termo, não. Não deixa a escolha, não. Ou aceita Jesus, ou aceita Jesus. E dá para ele o endereço direitinho onde ele tem que ir. E diz para ele direitinho o que vai acontecer. Agora pega Ananias e vai dizer direitinho, aleluia, o cenário que ele vai encontrar. Coisa linda. Jesus não permite nada sem nos avisar antes. A gente até se faz de desentendido, mas mentira, tu já sabia. Deus falou contigo em sonho, Deus falou contigo através do profeta, Deus falou contigo através da palavra, Deus falou, de alguma forma Deus falou. Louvado seja Deus. E essa carta que Paulo, ele escreve aos Filipenses, é uma expressão de gratidão, encorajamento e alegria em meio às provações, demonstrando amor e cuidado pela igreja em Filipos. Olha que zelo. Olha que cuidado. E Paulo vai dizer assim no versículo de número 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, ainda não estou numa estatura de varão perfeito. Oh, meu Deus. Mas ele vai deixar bem claro aqui que ele continua no caminho. Ele vai deixar bem claro aqui. Mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Se você fechar os olhos agora, o que você vê? O que está diante de você? Aleluia. As coisas terrenas estão tão horrendas, estão tão terríveis, que nós, o povo de Deus, aleluia, levantamos, dormimos e acordamos pensando no céu. Nós imaginamos a nossa entrada no céu, porque esse é o nosso desejo e essa foi uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. Ele disse que voltaria, aleluia. E eu preciso, aleluia, fechar os olhos e alcançar, aleluia, os céus se abrindo ao meu favor, aleluia, e eu entrando, aleluia, nos céus pela porta. E Paulo aqui, ele reconhece que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, mas ele continuava no caminho em busca pelo mesmo.
Esses 2 versículos, eles vão falar sobre abandonar o passado e buscar a perfeição. Ora, nós só podemos buscar a perfeição em quem tem. E quem é perfeito para nós é o Senhor Jesus. Aleluia. E a partir do tempo que Paulo aceitou ao Senhor Jesus, ele começou a viver uma vida com Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Aleluia. É isso que ele vai dizer lá em Coríntios, né? Eis que tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Aquele que agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Olha que coisa linda. Por que me preocupar com o que passou? Se Jesus já levou na cruz do Calvário os meus pecados, meus pesares. Paulo entende aqui que quando ele cai no caminho de Damasco, ele tem uma cegueira, tem um encontro com Jesus, depois ele tem um encontro com o profeta, que vai falar com ele, vai orar, ele vai voltar a enxergar, ele vai trabalhar, ele vai se lançar no reino, ele começa a avançar, ele começa a andar olhando para frente, esquecendo de todas as maldades. Que maldade missionária? Ele mandava matar, ele matava. E naquele momento do encontro com Jesus, ele tinha em mão uma carta lhe dando liberdade para entrar em Damasco. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Mas Paulo tinha uma carta e Deus tinha um outro projeto. Coisa linda. Paulo tinha uma carta mandando, aleluia, dando liberdade para ele matar. Mas Jesus, aleluia, tinha um projeto de vida e de vida eterna. Aleluia, aleluia. Deus tinha um projeto de fazer de Paulo um perseguidor a ser perseguido. Coisa boa, né? Eu lembro que quando a gente era criança lá, em Arraial, Suzana, tinha uma família de crentes que passava lá. Meu Deus do céu, Deus tem misericórdia. E quando eles passavam, a gente cantava escondido, porque criança não é gente não, é só criança, né? Aí, quando eles passavam, a gente cantava glória, glória, aleluia, de deboche, irmão. Até o dia que Jesus salvou meu pai, eu comecei a cantar esse hino inteiro. Ô, glória, vencendo, vem Jesus, né? Agora eu também sou um daqueles que iam passar e iam zombar. E começou na escola, porque eu já usava calça comprida, né? Mas aí, Assembleia de Deus, os irmãos do coque, acabou. Tinha ganho uma calça comprida azul linda. Não podia mais, né? Aí, na escola, eu já comecei a ouvir aquelas coisinhas que eu fazia com as pessoas, né? É assim? Então, Paulo agora começa a ser perseguido. Paulo começa agora a sofrer as aflições por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E passou momentos muito ruins. E nós também passamos por momentos ruins. Talvez o meu momento seja ruim. Talvez o seu seja péssimo. Talvez o meu momento já passou. Talvez o seu ainda vai passar. E o que é interessante, missionária, é que você prossiga para o alvo. Oh, é que você prossiga para o alvo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo chama a atenção, aleluia, para nós não nos prendermos, não valorizar as coisas ruins do passado, não dar importância. E muitas das vezes a gente lembra, como a pastora contou aqui da diaconisa, né? Coisa linda, futura pastora, em nome de Jesus. Eu profetizo, há uma unção na sua vida. Oh, aleluia!
porque outrora, bendito seja o nome do Senhor, nós estávamos no estado. E hoje, quando nós falamos, a pastora falou aqui da situação que ela estava, falamos para glorificar o nome do Senhor. Falamos para dar exemplo de que Deus é poderoso e o que Ele fez na vida da diaconisa, Ele pode fazer na sua vida também. Bendito seja Deus. Nós não falamos aqui, ó que pesar, que tristeza, ó Deus, ó céus, ó vida. Não, é para a glória de Deus. É porque Deus é poderoso, porque Deus muda a sentença, Deus muda a história, Deus muda quadro, porque Ele quer te usar. Deus, quando salvou Paulo no caminho de Damasco, foi com propósito. Povo bobo, pensando que vai levantar a mão para Jesus, ó, coisa boa, e vai ficar só cantando, caminhando, eu vou para Canaã. Não, bota a mão no arado. Vamos sofrer com Cristo. Sofre comigo as aflições de Cristo, aleluia. Porque sentar no banco é coisa maravilhosa. Tão bom quando eu venho aqui, canto com bonança, acaba o culto, eu recebo a bênção apostólica e vou embora feliz da vida. Aí quando chega lá na escala da igreja, tem isso, tem isso, tem isso. E qual é o segredo, missionária? Obedecer. Obedecer. Vai lá na irmã que está com câncer, mas está com depressão. Eu vou dizer, Senhor, mas eu estou com ansiedade. E o Senhor vai dizer, mas não te perguntei nada. Irmão, porque esse negócio, me perdoe aí, curada para curar nem sempre dá tempo. Pastora, porque tem situação que às vezes está... Tem situação que está pior que a minha. Eu consigo levantar, andar, trabalhar. Esse sorriso aqui é normal, tá? Não é forçado não, né, Suzana? É isso aí, né? Quase 40 anos de amizade e sorrindo, né? Cabelo caindo. Quando eu olhei que tive que cortar tudo. Menino, não é que ficou bonito? A Suzana falou que ficou feio. Ela estranhou. Ela falou que no começo estranhou. Aí depois ela aceitou, né? Porque eu acho que ela sentiu que Deus também está apertando. Aí ela disse assim, eu não vou botar a mão nessa cambuca, não. Desse negócio com Deus, né? Aí outro dia eu vou vir aqui para contar a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, muitas das vezes, não dá tempo para você ser curado, para cuidar de alguém. Às vezes há uma emergência. Paulo estava sendo perseguido, mas ele não parou de fazer a obra. Paulo foi preso, mas não parou de pregar o evangelho. Paulo foi picado por cobra, mas ele não desistiu da caminhada. Vocês estão me entendendo? E onde ele passava, ele não reclamava não, aleluia, ele só obedecia. Louvado seja Deus. E ele vai dizer no versículo de número 14, prossigo para o alvo. Tem um porquê. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Há um prêmio, mas é para os que perseveram. Há um prêmio, mas é para os que não se retrocedem. Há um prêmio, mas é para que os que estão em sofrimento continuem em obediência. Mas eu só obedeço a Deus. Se tu não obedece o homem que tu está vendo, como é que você vai obedecer a Deus se você nunca viu? Você sabe que Ele está aqui, Ele é real, nós sentimos Ele aqui, mas face a face já tínhamos caído durinho no chão, né, irmã? É verdade. Então, nós obedecendo aos pastores, à liderança, nós estamos obedecendo a Deus, porque entre a pastora e eu está o Senhor. Obedecer, aleluia, é prosseguir
para o alvo. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós aceitamos a Jesus, aleluia, nós já começamos, olha o visitante, gente, coisa linda. Nós já começamos a entender sobre esse alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, porque a sua obra tem uma recompensa, ela não é em vão no Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amados, a nossa recompensa, ela não é terrena, ela é celestial. A nossa bênção, a nossa recompensa não é dessa terra. Nós estamos plantando para os céus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nós prosseguimos para o alvo. Mas para alcançar esse alvo, é necessário olhar para o futuro e lembrar de que estamos debaixo de uma promessa. Eis que cedo venho. Ah, santo. Guarda o que tens. Remanso. Guarda o que tens, para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! E que coroa é essa? O que é que eu tenho que guardar? Aí a gente vai lembrar de Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coisa boa, aleluia, prosseguir para o alvo em obediência à palavra. Coisa boa é prosseguir para o alvo, aleluia, lembrando das promessas. E é que as promessas é para os que forem até o fim. Porque se nós ficarmos pensando, irmãos, nas coisas ruins dessa vida, nós nem saímos do lugar. Nós nem saímos do lugar. Se a gente pedir a irmã ali de blusa verde para contar a história triste dela, oh meu Deus, que dó. Se eu conto a minha, vocês vão chorar. É, e assim vai, irmã. Em vez de ser a noite de alegria, vai ser a noite de tristeza. Todos nós temos um passado terrível, né, Luciana? Se a Lu vier contar aqui a história dela, vocês vão largar ela aqui contando sozinha, de tanta tristeza, e vão embora. Né? E bota a crente para correr. Em vez de converter, bota para correr. Mas essa é a vida do cristão? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ô, glória! Oh, glória! Jesus nunca disse, aleluia, que seria uma vida de morango com chocolate, não. Ele disse que nós teríamos aflições. Eu estou aqui pregando, eu tenho 9 amiguinhos na minha tireoide. Mas Jesus não mandou parar. Teve um dia que eu achei que eu sabia alguma coisa que eu não sabia nada. Aí eu pedi licença do Bonança. Pedi licença do Beck. É, pastor, eu estou me achando. Pedi licença porque eu estou com problema na tireoide, porque a voz vai. Aí fazia exame de sangue, hormônio normal. Exame de sangue, hormônio normal. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Até que eu consegui, porque o SUS é assim, ele tarda, mas não falha, né? Mas ele demora. Aí, quando eu cheguei a chegar a endócrino, né, que poderia dar o resultado de todos os exames, ela falou assim, dona Margarete, a senhora não tem hipertireoidismo, nem tem hipo. Eu falei, não, a senhora tem uma evolução de nódulos. Isso não mexe com seus hormônios, isso não mexe com a sua saúde. Fica tranquilo, é só retirar que vai dar tudo certo. E eu estou aguardando desde 2019. Mas se ela diz que vai tudo certo, vai dar tudo certo, eu sei o Deus que eu sirvo, pastora. Eu falei, então não afeta nada, não? Então vamos embora, levanta. Margarete, levanta. Volta para o Bonança, volta para o Beck, canta na CIP, vai para o círculo de oração, vai trabalhar, porque o caminho é longo, o tempo é curto.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui. Às vezes a nota não sai, né, Rosana? As notas mais altas não saem, porque as cordas vocais começam a ser pressionadas, mas dá para ajudar. Eu aviso para elas, ó, se der eu faço, se não der, eu dou glória a Deus, aleluia. Sim, né? E elas continuam cantando, daqui a pouco eu consigo pegar a altura e vamos embora, porque a nossa caminhada é longa. Irmão, enquanto nós estamos aqui, tem almas do lado de fora ouvindo que sai de dentro da igreja para receber um alimento, porque está passando por situação difícil. É por isso que eu digo, não dá para esperar ser curada para curar alguém. Não dá para esperar ser sarada para sarar alguém. Aleluia. Levanta, toma uma posição e prossiga para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu continuo, aleluia, aqui na palavra dizendo... Lembrando das promessas de Deus. Aleluia, uma das promessas de Deus que nos faz permanecermos aqui é o gozo da vida eterna. Aleluia. Nós não estamos aqui porque o pastor Henrique é bom. Nós não estamos aqui porque temos a melhor roupa, melhor calçado. Porque aqui pega fogo, os irmãos falam em língua, aqui a profecia, graças a Deus por isso, mas nós estamos aqui porque temos uma promessa de gozar a vida eterna com Deus. Aleluia! E essa promessa é para os que vão até o fim. Se Paulo ficasse olhando para o passado dele, se Paulo ficasse olhando para as aflições que ele vinha pelo caminho, aleluia, para chegar até onde ele chegou, ele não teria alcançado os céus. Hoje nós não estaríamos aqui pregando esta palavra. Aleluia, porque ele diz claramente: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, ele ainda estava se esforçando para chegar à perfeição que agradasse ao Senhor. Tempo de crente não leva ninguém para o céu. Não leva. Carteira, aleluia, de ministro não leva ninguém para o céu. Céu é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Céu é para quem obedece, céu é para quem crê. Aleluia, céu é para quem não escolhe, céu é para quem não tem vontade própria, céu é para quem não faz bico, céu é para quem obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai falar desse prêmio que para nós está proposto. Porém, para alcançarmos esse prêmio, precisamos alcançar a perfeição. E alcançar a perfeição dá trabalho. A CIB lá de Terra Brasil é muito grande. E as regentes, eu acho que elas têm problema. Porque põe 15 hinos, irmão, para cantar. Vou falar mesmo, não guardo dinheiro. Põe 15 hinos, irmão, para cantar. Rosana? Isso. E tem que começar a ensaiar depois do carnaval para cantar em setembro, irmão. Por quê, missionária? Para ter perfeição. Para ter perfeição. E tem horas que elas se vê num negócio assim tão ruim, que fica assim, vamos tirar 2. Por quê? Porque não deu para ficar bom. Porque não deu para ficar perfeito. Aí a gente ia cantar 15, já vai cantar 13. Por quê? Porque tem que ser perfeito. Para Deus tem que ser perfeito. E Paulo aqui ele reconhece que ele está sofrendo aflição, mas ainda não chegou à estatura que o Senhor tinha, aleluia, para a vida dele. Aleluia. Ser perfeito é ser excelente. Ser perfeito é ser sem defeito, sem falhas. É estar no nível de virtude e perfeição de caráter. Coisa linda. Coisa linda. Hoje aconteceu uma coisa comigo lá em Terra Brasil. Hoje era café das crianças. E eu tomei café lá. Eu sou diabética, né? Eu já chego na igreja urrando de fome.
E eu cheguei, eu tomei café com as crianças, porque as crianças eu tinha que pagar. E na minha frente uma irmã ia pagar, só que o dinheiro dela era alto. Eu disse assim, pode deixar que eu pago. Deixa, irmã, eu pago. E fui lá, dei o dinheiro, vou falar, era pouco mesmo, era R$20. Aí dei o dinheiro para o caixa e falei assim, paga o meu e o da irmã. Aí veio o obreiro atrás de mim e fala assim, deixa que a conta da missionária eu pago. Menina, coisa linda! Mas missionária é só R$20, não quero saber. Jesus falou para ele pagar para mim. Amém. Louvado seja. Vocês estão me entendendo? É fazer as coisas com excelência. Eu não sei por que eu paguei o café da irmã, mas eu senti de pagar, paguei. Aí veio um atrás de mim que sentiu, meu Deus do céu, não dá para parar não, irmão. O segredo é continuar, aleluia. Alcançar a perfeição é isso, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia, é ouvir a voz de Deus e obedecer. E Paulo, aleluia, como nós já sabemos, Paulo matava, dava ordem para matar, mas ele teve um encontro com Jesus. Irmãos, impossível alguém ter um encontro com Jesus e não mudar de vida. Ou então não teve encontro, só levantou a mão. Ter encontro com Jesus é mudar de vida. E falar de ter encontro com Jesus, eu lembro do meu pai. O meu pai era uma esponja. Caninha da roça. Quem conheceu? Coisa terrível, né, irmão? Olha, mas no dia que meu pai chegou no fundo do poço, ele ouviu cantar um hino lá no pé do morro. E ele disse para minha mãe assim, Preta, eu vou lá nesse culto. A minha mãe disse assim, mas você não está aguentando nem andar, porque... Tá não aguentando andar. Meu Deus, mas quando Deus dá uma ordem, ele levanta até defunto, irmão. Não tem esse negócio. Papai estava magrinho lá naquela esteira. O sol já tinha ido embora. A noite chegou. Ele disse, mas eu vou assim mesmo. E ele levantou e foi acompanhando aquele hino. Ele dizia assim, esse hino é na casa do seu João Domingos. Era um vizinho que a gente tinha, mas era lá no morro. A gente mora bem na Baixada, né? Perto da praia, 10 minutos da praia. O que eu estou fazendo em Bangu? Obedecendo. Deixa Deus nisso. Irmão? Um dia, né, Suzana? Enjoada, né? Então, aí, anda 5 minutos da praia, papai ouve o hino e vai lá na casa do irmão João Domingo. Chega lá, nem sei se deu tempo de fazer apelo. Eu sei que ele aceitou Jesus. Quando chegou em casa, era outro homem. Papai em pezinho, assim, olha, papai firme, sempre foi assim, gordo igual eu. Papai firme, alto, alto. Negão, papai custou muito a embranquecer o cabelo, negão simpático. A entrada dele já foi diferente. A fala dele já foi diferente. A noite foi diferente. Os dias foram para Nebandarácia e decanta. Os dias foram se passando e foi diferente. Aí nós começamos a entender depois, porque isso foi na década de 70, que porque Jesus entrou com ele. Quando o papai entrou lá em casa, Jesus entrou com ele. Aleluia! Ele dormiu com ele, ele acordou com ele, ele foi trabalhar com ele. E outra coisa, deixou os anjos lá dentro da nossa casa, porque a partir daquele momento houve paz. A partir daquele momento houve alegria. A partir daquele momento houve fartança, houve bonança. A partir daquele momento houve comunhão. Coisa linda, coisa linda. E meu pai morreu em 2020, ele não morreu de Covid. Ele morreu por conta da diabetes, generalizou o quadro dele, foi muito ruim. E Jesus foi tão lindo. Eu sempre digo, Deus não deve nada a ninguém. Jesus só deixou meu pai doente 2 meses e levou. Ele saiu para o hospital, aleluia, para fazer o exame. E o maqueiro estava dentro da sala. Ele falou para minha mãe o seguinte, Marina, fecha a porta. Ela fechou. Ele disse assim, Preta, eu não volto mais.
Ela, não, você só vai fazer um exame. Ele falou, não, daqui para o céu. Ah, coisa linda. E eu lutando aqui para chegar em Arraial e encontrar papai, né? Com vida. Vou encontrar papai com vida. E quando eu cheguei, eu trabalhei sábado. Sexta-feira eu trabalhei em Muriqui. E chegamos lá em Arraial. Na pandemia estava difícil entrar de carro, tinha que apresentar documento, aquela coisa toda. Eu fui apresentar o documento da Xerox do meu pai para me entrar na cidade. Alguém me reconheceu e disse assim, é você, pode entrar. Não me pergunte quem foi. Eu sei que me reconheceu, me deu liberdade para entrar na cidade. Louvado seja Deus. E quando nós chegamos ali, meu irmão vindo do hospital, aleluia, irmã, amanhã alguém vai. Antes das 6, alguém liga lá para a casa da minha mãe e diz assim, o pastor está procurando alguém. Eu toda boba. Que papai disse que eu era a filha mais bonita. Eu sempre acreditei. E quando eu saí daqui, que meu pai estava morrendo, eu falei, mas ele não vai morrer se eu chegar. Papai não vai morrer antes de eu chegar. E quando ligaram para minha irmã que disseram isso, o pastor está procurando alguém aqui, diaconisa. Aí ela, eu vou mandar meu irmão Roberto. Eu falei, vai nada, quem vai sou eu. Levantei, tomei os remédios, tomei o café, né, que a gente pega um negócio assim, quase faz a vitamina, botei para dentro, tomei café, fui para o hospital. Aí cheguei lá, conversei com o papai, falei dos meus filhos, falei que o João continua rebelde. Oh, meu Deus, misericórdia. O papai chorou, as lágrimas caíram. E quando deu meio-dia, eu falei para o meu irmão mais velho, vem para cá, que eu vou para casa, que eu preciso me alimentar para tomar o medicamento. Ele, tá bom. E ele veio para casa, ele veio para o hospital e eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha irmã, Elísia, como é que tá as coisas do meu pai, a roupa do meu pai? Ela está aqui, irmã, já lavei, já secou, eu deixei aqui do lado de fora. E eu disse, os documentos, tudo separado. Então, tá bom, vamos tomar banho, vamos almoçar e esperar que nós vamos voltar para o hospital. Só deu tempo de almoçar. O meu irmão liga para a gente e diz assim, o meu pai começou a passar mal, os médicos me tiraram da sala e entrou a junta médica, meu pai. A Elisa falou, Gal, o que a gente faz? Vamos pegar tudo. Irmãos, Deus não permite nada em nossas vidas que nós não estejamos sabendo. Eu sabia que o Senhor não ia permitir o meu pai ficar tanto tempo na cama, dependendo de filho, dependendo de pessoas para cuidar. O meu pai estava debaixo de uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus tirou o meu pai do poço, ele tirou com um propósito. Foi fundador de várias congregações na região dos Lagos. Aleluia, nós somos de Arraial do Cabo. Quem conhece aqui Figueira? Meu pai fez muitas congregações ali. Quem conhece Monte Alto? Que o povo gosta da região dos Lagos, né? Papai levantou muitas congregações naquele lugar. E Deus, ele não deve nada para ninguém. Eu não soube um único dia que meu pai retrocedeu, que meu pai voltou atrás. O meu pai pecou, meu pai bebeu de novo, meu pai fumou de novo. Nunca mais, irmão. Uma vez que ele levantou as mãos para Jesus, ele entendeu, aleluia, o propósito, ele entendeu o chamado, e muito rapidamente o meu pai foi levado a trabalhador, a diácono, a presbítero, e de presbítero ele foi consagrado a pastor. E neste dia que eu fui ver o meu pai, eu conversei, fui para casa, voltamos com a roupa dele, com tudo pronto. E quando nós chegamos, o meu irmão estava no saguão do hospital, e nós fomos ver papai. A menina falou, vocês são o quê do pastor? Nós somos filhas. Espera um pouquinho. Esperamos. Aí saiu uma doutora e falou assim, vem comigo. Aí falou assim, olha, infelizmente, o pai teve 3 paradas. Na primeira, ele voltou. Na segunda, ele voltou. Na terceira, ele não conseguiu. Vocês estão cientes disso? Sim, senhora. Vocês estão bem? Sim, senhora. Procure a psicóloga e procure assistente social. Tá
bom. Eles vão obedecendo, né? Jesus está no controle, mas eles não entendem, né? E vamos lá, e a psicóloga, aí, o que vocês precisam? Não, está tudo bem. A gente já sabia que o nosso pai estava indo para o céu. A gente tinha plena certeza de o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Acabou. Passamos na assistente social, vocês precisam de quê? De nada não, papai deixou tudo pago. Estava tudo certo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E para nosso espanto, irmão, no dia do enterro do meu pai, que foi no domingo, meu pai morreu no dia 20 de outubro, enterrou no dia 21, a cidade de Arraial do Cabo parou. Chegava pessoas que a gente já nem lembrava mais. E dizia assim: eu fui ovelha do teu pai. O seu pai apresentou o meu primeiro filho. O seu pai fez o meu casamento. O seu pai fez a minha festa de 15 anos. E a gente foi vendo aquela igreja enchendo, enchendo, enchendo. Não cabia mais gente, não cabia mais gente. E chegou alguns irmãos, agora está muito reduzida a família do meu pai. E eu vi quando o corpo do meu pai saiu do templo. Irmão, o pátio da igreja não cabia ninguém. Quando nós saímos do pátio do templo, a guarda municipal da cidade estava aguardando a saída do corpo do meu pai. Por que, missionária? Porque ele nunca, aleluia, ele nunca deixou de obedecer. Foi julgado injustamente. Foi disciplinado injustamente, mas prosseguiu para o alvo. Prosseguiu para a vocação a qual o Senhor lhe havia chamado. E quando nós chegamos ali na rua, que a guarda municipal estava fechando a rua, porque não podia entrar em cemitério por conta da Covid. E a maioria de nós, lá na família, né, fazer o quê? Quem não tem diabetes tem hipertensão. Só eu que tenho diabetes, hipertensão e mais algumas coisas. Eu não podia entrar. Então, meu irmão mais velho estava tratando das coisas. E algum irmão meu entrou, que eu não consigo lembrar, com 2 sobrinhos mais velhos. E o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. O nome do Senhor foi glorificado. O enterro do meu pai não dava para chorar. O enterro do meu pai, a gente falava em línguas estranhas. O enterro do meu pai, a igreja cantou louvores ao Altíssimo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Alguns diziam que o meu pai era o decano daquela igreja. Louvado seja Deus. O meu pai estava no culto da mocidade, meu pai estava no culto das crianças, meu pai estava no culto dos adolescentes. O meu pai estava na oração, meu pai estava na escola dominical. E nós somos do tempo que consagração matinal era matinal, irmão. Era 5 horas da manhã. E não tinha esse negócio de criança ficar dormindo não, né, Suzana? Nunca deram mole pra gente. O nosso pai foi muito bom, graças a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós continuamos crendo no Deus dos nossos pais. Aleluia. E nós entendemos, se nós continuarmos obedecendo, ouvindo e obedecendo a voz de Deus, nós também herdaremos o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que o meu pai foi honrado naquela cidade no dia da sua morte. E até hoje nós recebemos mensagens de pessoas que foram cuidadas pelo meu pai. De famílias inteiras, a qual o Senhor, aleluia, usou meu pai como canal de bênção. Aquele homem que outrora o meu irmão mais velho tinha que ir nos bares buscar para trazer para casa. Aquele homem que muitas das vezes chegava sujo de sangue porque tinha brigado na rua por conta da bebedeira. Agora Deus vem e muda o quadro. Oh, bendito. E aqueles vizinhos começam a ser salvos por Jesus. O meu pai passava, ele dizia assim: mas é seu Geraldo mesmo? E papai passava de terno. Nossa, ele já está usando terno e gravata, ó.
Ó a mudança, por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Bar, nunca mais, aleluia. Mandar filho buscar cigarro, nunca mais. Fazer o que, missionária? Só cumprir o propósito de Deus. Prossigo para o alvo. Ô bendito. Se todos nós entendêssemos que nós somos salvos para um propósito. Em meio a sofrimento, em meio a choro, em meio a tormenta, em meio a acusações, em meio a mentira, em meio a fofoca, precisamos prosseguir, porque o nosso alvo é o céu. Oh, aleluia! O nosso alvo é o céu. E Paulo, ele vai dizer, aleluia, ele vai se colocar como exemplo. Aleluia. E ele incentiva a igreja a não desistir. Aleluia. Porque a nossa caminhada é longa. Quantos de nós na Covid achávamos que não íamos resistir? Quantos de nós já estávamos preparando, né? Quantos entraram no hospital achando que não ia voltar e voltaram? Mas tu não voltou porque tu é bonitinho, não. É porque Deus conta contigo. Deus te deu a vida. Deus te devolveu a vida porque Ele quer te usar. Você tem valor. O Espírito Santo de Deus, Ele se move em você. Aleluia. Você não saiu ileso dessa porque você merece, não. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. E Paulo vai se colocar como exemplo. Aleluia. Eu, com toda dificuldade, esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo. Caminhando eu vou para Canaã e prossigo. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Era isso que Paulo estava dizendo para os filipenses. Aleluia! Por tudo que eu fiz de errado, por todo o sofrimento que hoje eu passo, por amor a Cristo, eu prossigo para o alvo. Aleluia! Eu prossigo para aquilo que o Senhor preparou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que te faz sofrer. Não sei. Eu não sei o que de vez em quando você está lá embaixo, daqui a pouco está aqui em cima, e está lá embaixo, está aqui em cima. Eu quero te dizer que não dá para continuar assim. Lembra de uma coisa. O céu, ele é eterno. Aleluia. A irmã Tatiane, a diaconisa, disse que lá, lendo em Apocalipse, não haverá choro. Coisa boa. Não haverá pranto. Não haverá dor. Não haverá ranger de dentes. Aleluia. É por isso que, quanto aos nódulos da minha tireoide, Suzana, descansei. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Se tu quiser curar, eu vou estar diante da igreja. Vai pular nódulo para todo lado, vai. E vai ter que catar, irmão, porque tem que fazer biópsia. Mas se o Senhor quiser usar os médicos, eis-me aqui. E se o Senhor não quiser fazer nada, eis-me aqui da mesma forma. Porque o meu alvo é o céu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não dá para ficar olhando para o passado. Não dá para ficar olhando para o tempo. Até porque quem olha o tempo não planta. E quem não planta não colhe. E quem não colhe não se alimenta. Eita Deus! Coisa linda! Nós temos vários motivos para prosseguir. Nós temos vários motivos para deixar para trás as coisas que lá ficaram. E prosseguir para o alvo. E Paulo vai usar aqui como exemplo, aleluia, a caminhada de uma pessoa que corre, de um atleta.
O atleta, se ele olha para trás, ele perde tempo. O atleta, se ele tropeçar, ele já está fora. O atleta, se ele desistir, ele está fora. Mas sabe qual é o legal? Mesmo que você seja o último, mas que você chegue na linha de chegada. Que você alcance a linha de chegada. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, missionária? Perseverar. Perseverar em quê? Em oração, na comunhão. Louvado seja Deus, na leitura da palavra, na obediência, prosseguindo para o alvo que me foi proposto. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E a vida do cristão verdadeiramente, irmão, é como uma corrida. Mas nós corremos de quê, irmão? Do pecado. Nós fugimos do pecado. Vocês acham que a mulher de Potifar era feia? Vocês acham que José era bobo? Fugiu para não pecar. E hoje nós vivemos da mesma forma. Nós precisamos fugir do pecado que de tão de perto nos rodeia. Precisamos fugir do diabo, que ele quer ceifar as nossas vidas. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu quero dizer para você, tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi a cantar um corinho. A Luciana também aprendeu? Tudo bem, de vocês eu sou mais velha, né? Vocês botam tudo na minha conta. Mas diz assim, ó. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Viu como é fácil? O segredo é esse. É seguir seguir as pisadas do mestre. Vai na sombra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai em obediência, vai em vigilância, vai em oração, mas prossiga para o alvo. Apocalipse número 3, aleluia. Versículo de número 21, para a gente fechar, porque alguém disse para mim que podia passar das 9, eu passei mesmo. Passei com força, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3, 21. Isso aqui é gostoso demais. Ao que vencer. Faz um fundo aí. Isso aqui é bom demais. Faz um fundo. Eita Deus. Minha esperança. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, diz o Senhor, no meu trono, assim como eu venci, diz o Senhor, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Há uma promessa. Não desista dessa promessa. Não olhe para trás. Não foque nos problemas, não importa o que foi que te aconteceu no passado. Lembra que o futuro que Deus tem para você é um futuro de glória, é história nova, é novidade de vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Irmãos, diante dessa palavra que a mulher de Deus trouxe, tem como você desistir? Tem como você ficar no meio do caminho?
Tem como você ficar olhando para a dor e para os dissabores? Não, meu irmão. Diante de uma palavra de encorajamento como essa, o que você precisa fazer é se colocar de pé e dizer: Jesus, eis-me aqui. Aleluia, cumpra em mim o teu querer. Eu queria que a igreja orasse por mim. Essa semana meu coração tem estado muito angustiado. Pastor, tem uma causa. Não tem uma causa específica. Às vezes nós entramos em níveis de guerra tão grandes. Mas se tem uma coisa que precisa ser verdade, é que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Às vezes as pessoas pensam que só porque a gente é líder, a gente é forte o tempo todo. A gente suporta tudo quanto é pancada. Mas tem pancadas que a gente não suporta. Que isso, pastor? Você está pensando em desistir? Não, meu irmão. Aleluia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Mas a palavra fala de um momento que Pedro e Tiago foram presos. E diz a Bíblia que Tiago morreu. Ele morreu porque estava no script do Senhor que ele descesse à sepultura. Porque a carreira dele havia sido cumprida. Mas na vida de Pedro não. Deus tinha algo muito grande ainda para realizar na vida de Pedro. Mas Pedro estava preso. E se a igreja não se movesse, talvez Pedro teria o mesmo fim. Mas a igreja se levantou para orar pela vida de Pedro. E a oração foi: Senhor, solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. E o Senhor enviou o seu anjo. E Pedro foi solto. Ele pensou que era um sonho, mas não era um sonho. Era uma obra extraordinária que só Deus poderia fazer. Quando ele acordou, ele se deu conta que ele não estava preso. E só quem poderia fazer aquilo é o Senhor. Eu vou dobrar o meu joelho. E eu queria que vocês orassem por mim. Porque grandes são as batalhas. Às vezes as nossas maiores batalhas não são contra pessoas, até porque o nosso inimigo não são visíveis, são seres invisíveis. Mas quando a igreja ora, Deus libera a bênção. Levante as suas mãos, eu vou dobrar meu joelho, e o presbítero Luciano já vai ministrar a bênção apostólica, ele vai levantar esse clamor. E que o Senhor corte laços, que o Senhor desfaça ações do inferno, que o Senhor jogue por terra todo jugo opressor. Que o Senhor jogue por terra toda angústia. E que o Senhor nos abra um caminho no meio da tormenta. Pode orar. Salve, igreja. Oremos, igreja. Estende as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós queremos te dar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, por todas as orientações, Senhor, que do céu nos veio na noite desse dia. Nós queremos, meu Deus amado, na noite desse dia, erguer as nossas vozes diante do teu santo trono, Senhor, com a certeza de que o Senhor irá nos responder, com a certeza de que o Senhor irá, Senhor da glória, atender o clamor da tua igreja. Nós queremos na noite desse dia, Deus, te pedir que o Senhor nos reveste, te pedir que o Senhor nos encha, porque verdadeiramente nós precisamos estar alinhados contigo, para receber de ti, Senhor, todas as orientações de vida,
todas as revelações, Senhor, que de Ti vêm sobre nós. E nós queremos Te pedir, Deus, enche as nossas bocas com orações, Senhor, com intercessões que alcance, Senhor, ao Teu santo trono. Senhor, que invada todos os espaços celestiais, aonde há, Senhor, hostes malignas, tentando impedir, Senhor, que o corpo da Tua igreja, unido, meu Senhor, combata todas as forças satânicas e malignas que sobrecaem e sobrevêm sobre aqueles, meu Deus, que faz a Tua obra, sobre aqueles, meu Deus, que assim como foi pregado na noite desse dia, não se rende, meu Deus, mas que se coloca como um atalaia. Deus, nós queremos Te pedir, enche o Teu Filho, meu Deus, enche ele todos os dias com porção dobrada, com renovo. Meu Deus, revela a ele todas as Suas ações, Senhor, para que ele haja no sobrenatural, interligado contigo, meu Deus. Pai, nós queremos Te pedir, meu Deus, cobre o Seu Filho com o Teu sangue, Deus. Joga por terra toda a investida, meu Deus. Tudo aquilo que saiu da boca de Satanás, nós queremos repreender, Senhor, como filho espiritual que somos, nós queremos repreender toda ação maligna que veio para contra a vida do Teu servo. Ah, Pai amado, Pai querido, nós como filho instruído diante da Tua palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que sobreveio, saia em retirada na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, segura nas mãos do Teu Filho. Como foi mencionado, a caminhada ainda é longa. Senhor, ele ainda tem muitas coisas a galgar e a exercer diante daquilo que o Senhor entregou sobre a sua vida. E nós viemos Te pedir da força. Reveste, meu Deus, com a Tua santa armadura. Não permite, meu Senhor da glória, que nada atinja a vida espiritual do Teu Filho, nem tampouco a sua vida sentimental, financeira, profissional, conjugal. Nós como igreja, Senhor, não só como filhos espirituais, mas como igreja, Senhor, atuante pelo Teu reino, nós queremos abençoar a vida do Teu servo. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor dê vida a ele, vida longa, dê estratégia, dê sabedoria contínua, Deus. Ah, meu Deus, faça ele alcançar lugares ainda, Senhor, não mencionado pela sua mente. Faça ele ir aonde ele ainda não imaginou que iria. E faça, meu Deus, que através da vida do Teu Filho, o Teu nome seja glorificado lá. Que o Teu nome seja glorificado lá. E nós queremos, Senhor, abençoar, Senhor, esse ministério. Nós queremos abençoar cada vida, meu Deus, que entendeu o propósito desta oração. Cada um que entendeu, meu Deus, na noite desse dia, o nosso chamado. Cada um que entendeu a sua posição diante do Teu reino. Cada um que compreendeu, meu Senhor, aquilo que fomos chamados para fazer. Senhor, nos cobre, meu Deus. Não permita que os nossos pés vacilem. Não permita, como foi dito, que nós retrocedemos nem paramos. Mas que o Senhor segure nessas mãos e nos conduza, meu Deus, à linha da chegada. E assim nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Você que recebeu, dê uma forte salva de palmas ao nome do Senhor, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas para tudo sempre. Toda a igreja diga...
E as palmas louve ao nosso Senhor. Amém?